Pronto, então tá gravando. Então, eu vou te mostrar como é que você aborda a arquitetura, como é que você aborda, depois quais são os elementos da arquitetura que você precisa prestar atenção neles, e o que é que você, como é que você monta inicialmente o projeto, tá? O que você precisa lançar de elementos iniciais, de coisas iniciais, de informações iniciais, para você começar a trabalhar no EBED, tá? Então, o projeto que eu vou te apresentar é um projeto assim, ele é um projeto real, tá? É um projeto que ele foi feito aqui e foi feito no escritório. Assim, não é um projeto, é um projeto de uma casa térrea, mas ele tem umas coisas que são meio enjoadinhas, a gente vê, né? Então, olha só, normalmente você tem que ver uma tela de, você tem que ver uma tela aí de AutoCAD. Você está vendo a tela de AutoCAD agora? Tá. Então, olha aqui, ó. Chega pra gente isso aqui, ó. Certo? Chega pra gente uma planta baixa, assim, uma coisa assim. Foi assim que a arquiteta me mandou, né? Então, o que que eu gosto de fazer? Então ela mandou isso aqui, ó, né? Então aqui você tem as informações sobre o terreno, que é importante você ter o terreno inteiro. Por que que é importante? É importante porque você vai ter que fazer, você vai ter que mandar isso aqui para a obra. Você vai ter que fazer uma locação. Então você faz a locação dentro do terreno que existe, não é? Então a casa, ela tem que estar alocada dentro do terreno para você fazer a locação dentro de uma referência existente, entendeu? Então, às vezes, porque às vezes a pessoa te manda, já aconteceu comigo, a pessoa mandar um projeto só da casinha, só a casinha. Não, ela tem que estar dentro do terreno, senão não tem jeito de eu locar, entendeu? Ah, não é que não tem jeito de eu locar, mas assim, a pessoa se responsabiliza pela locação. Eu até já recebi prédio, casa, assim, terreno muito grande. Então o cara manda só a casinha lá, fala, eu vou fazer essa casa em algum lugar lá da chácara, por exemplo. Aí você estabelece as referências de locação dentro do próprio prédio. Mas não é o ideal. O ideal é você, assim, não é que não é o ideal. O ideal é você ter uma referência no terreno. Ah, o que que você quer? Isso, isso. E deixa eu falar uma coisa para vocês, isso também não é o certo, tá? A gente não loca pela arquitetura. Nunca, nunca. Você sabe por quê? Porque hã? Não, mas se você se você viciar a fazer isso, pode dar problema. Na verdade, a técnica não é essa. A técnica manda você alocar pelas fundações. Porque às vezes você tem fundação de divisa, entendeu? Fundação de divisa, você não pode jogar a fundação de divisa no vizinho. Você tem que trazer a fundação sempre tem que ficar dentro do seu terreno. Você não pode, por exemplo, se tiver um tubulão aqui no canto, aqui, ó, esse tubulão não pode passar para o terreno do vizinho. Você tem que colocar ele dentro do seu terreno. Então, às vezes, a gente usa um recurso que é colocar uma fundação. Por exemplo, imagina que essa parede que está na divisa. Às vezes você usa um recurso que é colocar a fundação um pouquinho para fora do pilar, entendeu? Você coloca a fundação aqui e coloca o pilar aqui. E faz uma viga, chama viga alavanca aqui, ó. Então eu já vi acontecer erros porque a pessoa loca pela parede e faz a fundação pela parede. E não pode, você não loca pela arquitetura, você loca pelos pilares. Na verdade, não é nem pela fundação, viu? Você loca pelos pilares. E aí as fundações são associadas aos pilares. Então, o correto é você pegar. Você vai ver como é que eu solto. Eu solto os pilares, mas deixo uma referência da arquitetura. O cara não ficar perdido na obra, entendeu? Então, eu solto isso aqui, ó. Eu até já estou falando disso. Eu até vou te mostrar como é que eu solto para você já visualizar. Hum, tum, 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 tum. É aqui. Não, é aqui, ó. Projeto de fundações. Mudou a tela aí? Mudou, né?
Então tá, então você tá, então isso aqui é o resultado final daquele projeto. Aí eu solto isso aqui, tá vendo? Solto os pilares dentro da arquitetura. Para o cara que vai executar ter uma noção de como é que são os pilares dentro da arquitetura. E solta isso aqui, ó. Isso aqui é a locação. Aí você tá vendo que não tem parede nenhuma? Aqui eu só tenho um ponto de referência aqui que está no canto do lote. Tem as linhas de locação aqui, ó, que o cara vai fazer o gabarito em cima disso aqui. E tem os pilares, certo? Então eu imagino que tendo isso aqui e tendo isso aqui, ele consegue locar sem problema nenhum, entendeu? Tem gente que não faz essa parte de cima aqui. Tem gente que solta só isso aqui, a parte de baixo, ó. Mas eu prefiro fazer a parte de cima, porque dá menos, assim, projeto, você é projetista, você sabe. Informação passando não tem problema nenhum. Você não pode ter informação faltando, não é? Então, olha aqui, então aqui a fundação dele é assim, tá vendo? Ó? Aí você já não tem locação nenhuma mais. Você só tem o terreno aqui, ó, e os pilares, ó. Esse aqui é P2. Então P2 tem aqui uma sapata associada. Nesse caso, todas as sapatas são iguais, porque o terreno é rochoso demais e a casa é muito leve, né? Então, e é no interior. Como é que chama a cidade? Aquela cidade da usina que tem ali na, sei se é Uruaçu, acho que é Uruaçu. E aí o cara lá é na roça, o cara, manda para mim tudo igual, a sapata tudo igual, os blocos, né? Aí eu mandei para ele esse bloquinho aqui, ó. Esse bloquinho aqui, tá vendo? E, e tudo igual. Mas aí o que eu quero que você veja agora é como é que você vai visualizar no final. Você visualiza aqui os pilares dentro da arquitetura, aí você visualiza a locação aqui, aí outra prancha você põe a fundação. Tá? Então a gente loca por aqui, ó, por aqui, pelos pilares. Nada impede, por exemplo, você poderia colocar essa arquitetura aqui, associar, poderia associar. Eu não gosto de fazer isso, porque eu acho que carrega demais o desenho, fica muito poluído o desenho. Mas você poderia colocar essas linhas você poderia colocar essas linhas de locação dentro do desenho de arquitetura aqui, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas pode ser feito também. Entendeu? Tá. Então, voltando aqui na outra, como é que você chega na arquitetura, né? Então, você faz uma análise da arquitetura. O que que é importante para nós, Tuane, ver na arquitetura? Parede. Duas coisas importantes. Duas coisas importantes. Primeiro, você vai. Aliás, são três coisas importantes. Primeiro é parede. Onde é que estão as paredes? Ó? Essa arquiteta manda as paredes sem achura. Tem arquiteto que manda a parede achurada. Ela não manda. Mas o desenho dela é carregado, é poluído. Então, assim, tem que ter, quando você tem desenho assim, você tem que ter muita atenção com desenho assim. Porque, às vezes, eu com 10 anos de prática, eu botei um pilar no meio de uma sala, porque tinha uma indicação da arquitetura que eu não entendi. Eu pus o pilar no meio da sala e o cara fez a fundação. A hora que o cara fez a fundação, passou um tempo, ele me. Você estava falando da sua obra lá, né? Que tem coisa que você não gosta nem de lembrar. Pois é. Eu já era experiente, a arquiteta que tinha feito a casa, eu já tinha feito vários serviços com ela, Tamara, minha amiga, inclusive. Aí ela me ligou e falou: "Mas você pôs um pilar no meio da sala." Eu falei: "Não, eu não faço isso, não, botar um pilar no meio da sala. Que loucura é essa? Não existe, não." Não, pôs, tem um pilar no meio da sala. Aí eu falei: "Eu vou na obra." Não acreditei nela, não. Eu falei, não, não faça uma cagada dessa, não. Mas eu cheguei lá, o pilar estava no meio da sala. Eu falei, porra, como é que eu pus um pilar no meio da sala? No meio, assim, é como se tivesse essa sala aqui, ó. Essa sala de TV aqui, ó. E ele tivesse aqui no meio, ó. Você tá vendo aí bem o desenho, né? É, do piso, pois é. É como se o pilar tivesse aqui. Oi. É. No meu caso,
No meu caso lá, o que que aconteceu? Era uma, como é que fala? Quando você tem uma parede em cima, você tem uma parede em cima, era uma indicação de parede, tipo uma projeção da parede. De uma parede de cima, do pavimento de cima, porque era um sobrado, entendeu? Então ela desenhou a projeção no pavimento, não sei por que que ela fez isso, não tinha necessidade. Mas ela desenhou a projeção no pavimento de baixo. Aí eu vi a projeção assim. E quando você está projetando, tem meio no piloto automático, até nem pode ser. Mas você, tem hora que você faz meio no piloto automático, meti o pilar lá. Aí quer dizer, aí eu tive que mudar o projeto, eu tive que reforçar os pilares do pórtico, né? Tive que reforçar, tive que reforçar a viga, enfim. Mas então, assim, como esse desenho é muito carregado, você tem que tomar cuidado com ele, né? Então aí você localiza as paredes aqui, ó, localiza as paredes, localiza as aberturas, aberturas aqui, porta, porta, né? Janela, janela, janela. Você não vai botar pilar em janela, lógico. E você tem uma outra coisa que é importante, assim, quais são as permissões que ela dá para você pôr pilar? Às vezes, arquiteto, por exemplo, isso aqui é uma garagem. Tá vendo que isso aqui é uma garagem, ó? Nem dá para ver direito, né? Vou apagar esse layer do piso aqui, ver se melhora. Mas aí ela manda um layer, ela manda esses projetos exportados do Revit. Se eu apagar o piso, eu apago tudo. Não, aí apagou só o piso, beleza. Então aqui, tá vendo que essa garagem aqui, ó, ela é uma garagem de 7,45 de vão, né? E ela não tem pilar aqui do lado de cá. Então esse projeto, ela não colocou, ela poderia ter colocado. Isso chama permissão da arquitetura. Ela poderia ter dado o quê? Um pilar. Ela vai colocar um pilar para mim aqui, ó. Então, sempre que o arquiteto designar pilar para você, você usa o pilar. Arquiteto mais experiente coloca. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, é três coisas que você vai olhar. Você vai olhar as paredes, você vai olhar até a espessura dela, você tem que olhar, que às vezes chega projeto que a parede, o arquiteto desenha com a parede com 12, aí seu pilar tem que ser menor. Às vezes, esse dia eu peguei um que o cara desenhou as paredes com 20. Eu achei que era erro. Aí eu liguei para ele, falei, não foi o Fabrício, não, foi o Vicente. Vicente, o que é que essas paredes com 20? Ele, não, as paredes são de 20 mesmo. Então, quer dizer, eu fiz o pilar com 17 para poder seguir aquela filosofia que a gente conversou ontem, né? Porque ele faz a parede com 20. Falei, o que você vai fazer? Você vai fazer a parede com 20? Falando, não, vou fazer com bloco, ela vai ficar com 20. Eu não quis perguntar para quê, mas ele confirmou para mim que era mesmo. Eu meti o pau aqui, tá? Ai, que merda, já vai acabar a reunião dentro de 10 minutos. Bom, beleza, vamos falando aqui. Na hora que acabar, eu vou abrir outro link e nós vamos, tá? Bom, então, você olhou aqui, tá? Olhou as aberturas. A segunda coisa que a gente... bom, aí você olha quantos pavimentos tem, como que é a natureza da casa. Essa casa, ela tem arquiteto que manda tudo no ambiente só de CAD. Não é o caso dela. É mais difícil, assim. Do jeito que ela faz, é mais difícil. Ela manda separado. Então, aqui, esse projeto, ela mandou o terra e a cobertura. Então, aqui eu tenho a cobertura. Ó. Cobertura é um telhado em telha isotérmica. Aí eu tenho aqui uma região aqui que é para colocar é da garagem, né? Que você vê que tem uma separação aqui, ó, entre esse telhado e esse telhado, que você tem uma caixa d'água aqui, ó, certo? Então significa que essa sobrecarga nessa região é maior que a sobrecarga nessa região e maior que a sobrecarga nessa região. Dá para entender isso? Então o telhado me mostra que eu tenho três divisões. Essa planta aqui, essa planta baixa, me mostra que eu tenho três divisões do telhado. Tá? E ela não me mostra mais nada, que eu já vi, né? Eu tô vendo aqui que os vãos são grandes, é uma casa pequena, os vãos são grandes, não tem nada assim que... Quer dizer, uma coisa que você vai ter que prestar atenção aqui, que sempre a gente olha nessa fase, assim, você tá vendo que tá escrito projeção da cobertura aqui? Aqui, ó. Significa que tem uma laje em balanço. Para nós que estamos fazendo arquitetura é importante. A estrutura é importante. Significa que isso aqui tem uma laje em balanço aqui, ó.
Tá vendo a projeção aqui, asinha de projeção? Então, depois, na hora que. Isso é uma coisa que você já tem que ficar de olho, você tem que ficar esperto. Na hora de sobrepor as arquiteturas. Hã? Laje de balanço. Um beiral, né? É um beiral. Beiral você pode fazer ele com. Você pode fazer ele só com telhado, ou você pode fazer ele com a laje, tá? Muita gente, dependendo da tipologia arquitetônica, prefere fazer com a laje. Então você já fica esperto com isso aqui, ó, você tem uma projeção de laje, tá? Ah, aí é que boa pergunta, olha só, onde é que eu vou saber isso? Esse desenho aqui não me conta isso. Então eu tenho que ir no outro desenho aqui, cortes, ó. Tá vendo os cortes aqui? Cortes fachados? Então olha que eu vou olhar no corte, olha a laje aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui me mostra que é uma laje, não é um forro. Desenho bem feito, o arquiteto colocaria aqui, ó, forro, né? Laje, aí eu vou analisar todos os cortes, ó. Essa informação aqui é importante para mim, ó. Você tá vendo que a laje da garagem está no nível diferente da laje de dentro da casa? Então essa informação aqui é importante. É, o desnível. Essa informação é importante para nós. Então você vai analisar os cortes, ó. Tô analisando os cortes, ó. Olha o beralzinho aqui sobrando, tá vendo? O beralzinho sobrando aqui, o corte mostra ele, ó, tá sobrando aqui, ele tá sobrando aqui de cá, tá? Olha aqui de novo, ó, o outro corte me mostra, ó, me mostra que a diferença de nível entre a laje no interior da casa e a laje no, no, na garagem, tá? Então essa informação você tem que ver com os cortes, os cortes. O que mais que o corte te mostra? O que mais que o corte te fala? O corte fala que em cima das vigas eu tenho paredes, tá vendo? Então, na hora de eu estipular sobrecargas das paredes, eu vou ter que ver a altura dessa parede. Aqui tem uma parede de 1,20, tá vendo? Lá de cá ela tem 1,65 m. Então, aí, por aí vai, tá? E outras coisas importantes que tem esse projeto, ó. Seu olho vai ficando treinado. Tá vendo que tem um elemento aqui esquisito, aqui, um elemento de tijolinho aparente? Que elemento é esse? Ó, olha ele aqui, ó. Esse elemento aqui, ó. Você fica em dúvida. Aí você vem aqui na fachada, olha na fachada. Olha aqui o elemento de tijolo aparente aqui, ó. Será que eu vou ter que estruturar esse trem? Olha ele aqui, ó. A fachada frontal é essa aqui, ó. Será que eu vou ter que estruturar? Então, aí você volta aqui na planta baixa, vê como é que ele aparece na planta baixa. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Esse elemento aqui, ó. Isso aqui pode ser um pilar. Na verdade, no meu projeto eu fiz isso aqui como sendo um pilar. Mas pode não ser um pilar, pode ser um elemento de alvenaria. Se ele for um elemento de alvenaria alto, você tem que estruturar ele, porque essa alvenaria não pode ficar solta. Então, de qualquer maneira, tem que ter um concreto aqui, alguma coisa, tá? O que mais que te chamou a atenção nesse projeto? O que você olharia nesse projeto, com uma casinha pequena dessa? Tem uma coisa importante que deu problema no projeto. Deu problema, eu fiz o projeto, depois eu tive que refazer. Tá vendo que não tem pilar aqui? Ela não colocou pilar nenhum aqui. Eu fiz o projeto aqui com essa laje toda em balanço. Fiz tudo em balanço. Mas aí eu falei para ela, essa casa é da mãe dela, é da mãe da Camila, né? Aí ela falei, eu estranhei, porque eu achei a casa muito pequena para ter uma laje dessa em balanço, entendeu? Uma casa barata demais para ter uma jogada arquitetônica dessa, que carece muito quando você tem uma laje dessa em balanço. Aí eu estranhei, mas eu estranhei assim, eu não sei porque, eu não perguntei para ela, não lembro se era um feriado. Eu sei que eu terminei o projeto. Aí depois que eu tinha terminado o projeto, que eu perguntei para ela, falei, Camila, e aquele balanço da garagem? Ela falou, que balanço de garagem?
Falei, a garagem tem balanço. Não, não tem balanço, não. Falei que tem, olha lá. Se você olhar essa arquitetura do jeito que ela tá, a laje está em balanço. Entendeu? Aqui não aparece pilar. A hora que você vem aqui nos cortes, vou te mostrar o corte da garagem. É porque ela fez no Revit. Todo programa é uma coisa burra. Você tem que criticar. Até o Revit é burro. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo que não tem nada aqui falando que tem um apoio nesse cano da garagem aqui, ó? Aí vamos. Ainda estou em dúvida. Então vamos na fachada frontal. Aqui não fala nada de pilar. A fachada frontal não mostra. A fachada frontal só mostra o muro. Entendeu? Então, aqui, ó. Não me dá a informação que eu preciso aqui. Então, se você olhar o projeto, a laje está em balanço. Eu falei para ela, falei, Camila, a laje está em balanço. Só como eu sou macaco velho, né? Eu sei que isso não tem lógica para um projeto desse. Aí ela falou, não, mas está errado. Eu falei, então como é que você quer que faz? Aí devolvi o projeto para ela. Aí o que ela fez, Tuane? Ela aumentou a garagem e apoiou ela nesse muro aqui, ó. Tá vendo que tem um muro? Ela aumentou a garagem, ela trouxe até aqui no muro. Aí eu consegui colocar pilar no muro. Falei para ela, eu vou colocar os pilares no muro. Olha como é que ficou aqui. Eu vou te mostrar como é que ficou o projeto de fundação. Ó. Aquele muro é isso aqui, ó. Entendeu? Coloquei 3 pilares no muro. E falei para ela, falei, ó, esse muro vai encostar na laje da garagem. Ele não vai ter esse efeito aqui, ó. Falei para ela. Ele não vai ter esse efeito aqui, ó. Efeito. Cadê o corte? Esse efeito aqui, tá vendo, ó? O arquiteto adora isso aqui. Telhado longe do muro. Falei, não, o telhado vai encostar no muro. Você entendeu isso, Camilo? Não entendi. Pode encostar o telhado no muro. Porque você não tem essa iluminação aqui, ó. Se eu encosto o telhado no muro, você não tem essa iluminação aqui, nem essa ventilação aqui. Entendeu? Só. Entendeu? Tá. Então, isso é tudo isso aqui você olha na arquitetura, você faz a análise da arquitetura e nós temos 1 minuto para poder, depois que você analisar, quando se tiver alguma dúvida, você já ligou para o arquiteto, tirou as dúvidas, aí você vai começar a preparar o projeto de arquitetura, tá? Então, a nossa ligação vai cair aqui, aí para a próxima etapa é preparar o projeto de arquitetura.